Olha, eu preciso ser completamente honesto com você agora. Se você está assistindo este vídeo neste exato momento, isso não é uma coincidência. Existe algo muito maior acontecendo aqui, e eu vou te mostrar exatamente o que é. Nos últimos meses, um grupo de físicos quânticos vazou informações que estavam trancadas há décadas. Informações que a elite científica não queria que chegassem até você. E o mais assustador? Essas informações provam de forma irrefutável que você tem o poder de reprogramar completamente sua realidade em apenas 48 horas. Eu sei como isso parece. Eu sei que você já ouviu promessas antes, eu sei que você já tentou visualizar, já tentou afirmar, já tentou acreditar e talvez não tenha funcionado da forma que você esperava. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se o problema nunca foi com você? E se o problema sempre foi que te ensinaram errado? O que eu vou revelar agora é tão poderoso, tão direto, que quando você terminar este vídeo, você nunca mais vai olhar para a sua vida da mesma forma. E eu preciso te avisar. Isso vai contra tudo o que te disseram sobre manifestação, sobre lei da atração, sobre como a realidade funciona. Então, se você está pronto para descobrir o código de resetagem que cientistas mantiveram em segredo, fica comigo até o final. Porque o que você vai aprender nos próximos minutos pode literalmente dividir sua vida em antes e depois. E eu não estou exagerando. E antes que eu continue, deixe um comentário agora me dizendo qual é a primeira coisa que você quer reprogramar na sua realidade. Pode ser dinheiro, relacionamentos, saúde, não importa. Escreve aí embaixo porque isso vai criar uma ancoragem quântica que vai amplificar tudo que você vai aprender aqui. Sério, pausa o vídeo por 3 segundos e escreve. Eu espero. Pronto? Então vamos lá. Tudo começou quando um grupo de físicos da Universidade de Princeton decidiu fazer um experimento que a comunidade científica considerava perigoso demais. Eles queriam provar que a consciência humana não apenas observa a realidade, ela literalmente cria a realidade. E eles conseguiram. O experimento se chama Global Consciousness Project, e o que eles descobriram foi tão perturbador que levou anos até que os dados fossem tornados públicos. Eles provaram que quando um número suficiente de pessoas foca sua atenção no mesmo evento, no mesmo momento, geradores aleatórios de números ao redor do mundo param de ser aleatórios. Deixa eu traduzir isso. A consciência coletiva altera a matéria física. A sua mente não está apenas dentro da sua cabeça. Ela está literalmente tecendo a realidade ao seu redor, segundo a segundo. Mas aqui está o problema. 99% das pessoas não sabem como usar isso. Elas ficam tentando pedir para o universo, ficam tentando atrair coisas, ficam esperando sinais. E enquanto isso, a realidade delas continua exatamente igual. Sabe por quê? Porque não existe nenhum universo externo te ouvindo. Porque você não precisa pedir nada a ninguém. Porque o segredo nunca foi sobre atração. O segredo sempre foi sobre reprogramação. E é exatamente isso que os físicos descobriram. Existe um código, uma sequência específica de ações mentais que funciona como um reset completo no seu campo quântico. E quando você ativa esse código, sua realidade não tem outra escolha a não ser se reorganizar. Agora, antes que eu te mostre qual é esse código, eu preciso te explicar por que você nunca aprendeu isso antes. Você já parou para pensar por que a indústria de autoajuda movimenta bilhões de dólares todos os anos, mas a maioria das pessoas continua no mesmo lugar? Por que existem milhares de livros sobre lei da atração, mas só uma pequena porcentagem das pessoas realmente consegue manifestar o que deseja? A resposta é simples, mas vai te chocar. Porque ensinaram errado de propósito. Não é teoria da conspiração. É algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Veja bem,
Quando você aprende que precisa pedir ao universo, você automaticamente se coloca em uma posição de inferioridade. Você se torna um mendigo cósmico, esperando que algo maior do que você tenha pena e te dê o que você quer. Isso te mantém pequeno. Isso te mantém dependente. Isso te mantém consumindo mais e mais conteúdo, mais e mais cursos, mais e mais promessas, mas nunca chegando ao poder real. Os físicos que vazaram essas informações trabalharam durante anos em projetos classificados. Alguns deles estavam envolvidos com o famoso Projeto Gateway da CIA, aquele que ficou trancado por décadas e só foi liberado recentemente. E sabe o que eles descobriram? Que a consciência humana não é algo que acontece dentro do cérebro. O cérebro é apenas um receptor, uma antena. Sua verdadeira consciência existe em um campo quântico, e esse campo está entrelaçado com todos os campos de possibilidades que existem. Passado, presente, futuro, tudo existe simultaneamente nesse campo. E aqui está a parte que eles não queriam que você soubesse. Você não precisa pedir permissão para acessar esse campo. Você já está nele. Você sempre esteve. O problema é que te ensinaram a ser passivo. Te ensinaram a visualizar e esperar. Te ensinaram a afirmar e torcer. Mas ninguém te ensinou a comandar. Deixa eu te contar algo que mudou completamente minha perspectiva. Existe um físico chamado Amit Goswami. Ele é PhD em física quântica e ele disse uma frase que deveria estar estampada em todos os livros de manifestação. Você não está no universo. O universo está em você. Lê de novo. Deixa isso penetrar fundo. Você não está dentro de uma realidade que precisa te aceitar. A realidade é uma projeção que está acontecendo através de você. Quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, tudo muda. Porque aí você percebe que não existe nada para pedir, não existe nada para atrair. Só existe algo para reprogramar. E os físicos descobriram exatamente como fazer isso. Eles descobriram que existe uma janela específica, um período de 48 horas, onde você pode inserir um novo código na sua matriz pessoal. E quando você faz isso do jeito certo, a realidade não tem escolha, ela se reorganiza. Agora você deve estar pensando, mas por que 48 horas especificamente? E essa é uma pergunta brilhante, porque tem tudo a ver com como o seu cérebro processa e consolida novas informações. Estudos de neuroplasticidade mostram que leva aproximadamente 48 horas para que uma nova rede neural comece a se formar de maneira estável. É o tempo que seu sistema nervoso precisa para começar a aceitar uma nova programação como verdade. É como se você estivesse atualizando o sistema operacional do seu cérebro e o download completo leva 2 dias. Mas aqui está o detalhe crucial que separa quem consegue de quem fica tentando a vida inteira. Não basta só pensar diferente durante esses 2 dias. Você precisa ativar o código de resetagem correto. E esse código tem 3 camadas específicas que precisam ser ativadas na sequência exata. Eu vou te mostrar essas 3 camadas agora. Mas antes, me faz um favor. Se você está percebendo que isso é diferente de tudo que você já ouviu antes, deixe um comentário dizendo: eu estou pronto para reprogramar. Porque isso cria um compromisso energético. Isso sinaliza para o seu subconsciente que você não está apenas assistindo mais um vídeo, você está declarando uma intenção. Escreve aí. Eu vou esperar 3 segundos. Primeira camada: colapso quântico intencional. Você já ouviu falar do experimento da dupla fenda? É um dos experimentos mais famosos da física quântica e ele prova algo absolutamente revolucionário. Quando você não está observando, as partículas subatômicas existem como ondas de possibilidade. Elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas no momento em que você observa, no exato momento em que você direciona sua atenção, essas ondas colapsam e se tornam matéria física. Traduzindo, sua observação
cria a realidade. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Não é qualquer tipo de observação que colapsa a onda quântica do jeito que você quer. A maioria das pessoas observa a realidade atual, a realidade que elas não querem, e aí ficam presas nela. Elas acordam, olham para o saldo da conta bancária, olham para o relacionamento que não funciona, olham para o corpo que não gostam. E com cada observação, elas estão colapsando as ondas quânticas e recriando exatamente a mesma realidade. É um ciclo vicioso. O colapso quântico intencional é diferente. É quando você deliberadamente escolhe observar a realidade que você quer, mesmo que ela ainda não exista fisicamente. Você fecha os olhos para o mundo tridimensional e abre os olhos da consciência para o campo quântico de possibilidades. E aqui está a parte poderosa. Você não faz isso com esperança, você não faz isso com desejo, você faz isso com a mesma neutralidade científica de um físico observando um experimento. Você simplesmente observa a realidade desejada como se ela já estivesse acontecendo, porque no campo quântico ela já está, só precisa colapsar para a sua dimensão. Nos primeiros 15 minutos de cada um dos 2 dias, você vai praticar essa observação intencional, sem emoção exagerada, sem desespero, sem ansiedade. Apenas observação pura da realidade que você escolheu. Segunda camada: comando verbal de autoridade. Neville Goddard, um dos maiores mestres em manifestação, descobriu algo que a ciência só confirmou décadas depois. As palavras que você fala criam frequências. E essas frequências literalmente reorganizam o campo quântico ao seu redor. Mas tem um detalhe crucial. Não são palavras de pedido, não são palavras de súplica, são palavras de comando. E existe uma diferença astronômica entre dizer "eu quero ser rico" e dizer "eu sou abundância materializada". O primeiro é um pedido desesperado que reforça a falta. O segundo é uma declaração de fato que colapsa a onda quântica da abundância diretamente na sua realidade. Os físicos descobriram que quando você usa a estrutura "eu sou", seguida da qualidade ou estado que você deseja, você está literalmente enviando uma instrução direta para o campo quântico. Não é metáfora, é física aplicada. Porque "eu sou" não é apenas uma frase, é a frequência da existência pura. É o nome que Deus deu a si mesmo quando Moisés perguntou quem estava falando com ele. Eu sou o que sou. É a vibração da criação. Então, durante esses 48 horas, você vai criar 3 comandos verbais específicos. 3 declarações de "eu sou" que representam exatamente o que você quer reprogramar na sua realidade. E você vai repetir esses comandos em voz alta, não na sua cabeça, em voz alta mesmo, porque o som cria vibração física que amplifica o comando. Você vai fazer isso 3 vezes ao dia. Ao acordar, no meio do dia e antes de dormir. 9 repetições no total ao longo das 48 horas. E cada vez que você falar, você não vai estar pedindo, você vai estar comandando a realidade a se reorganizar. Terceira camada: ancoragem somática emocional. Essa é a camada que a maioria das pessoas pula. E é exatamente por isso que a manifestação não funciona para elas. Porque a verdade é que seu corpo é mais poderoso que a sua mente quando se trata de criar realidade. Existe um neurocientista chamado Antônio Damasio que passou décadas estudando a relação entre emoção e consciência. E ele descobriu algo fascinante. Suas emoções não são consequências dos seus pensamentos. Na verdade, é o contrário. Seus pensamentos são tentativas do cérebro de explicar os estados emocionais que o corpo já está sentindo. Isso muda tudo, porque significa que você não precisa pensar para sentir. Você precisa sentir para pensar diferente. E quando você aprende a gerar um estado emocional específico no seu corpo,
sem precisar de razão externa, você está literalmente reprogramando o seu sistema nervoso. Então a terceira camada do código é essa. Você vai escolher a emoção exata que você sentiria se a realidade que você quer já fosse verdade. Não é felicidade genérica, é a emoção específica. Se é abundância financeira, talvez seja alívio profundo e segurança. Se é amor, talvez seja plenitude e conexão. Se é saúde, talvez seja vitalidade e leveza. Você vai sentar em silêncio por 10 minutos, 2 vezes ao dia, durante as 48 horas. E vai gerar essa emoção no seu corpo, sem pensar na história, sem visualizar cenários. Apenas sentir a sensação pura. Porque quando seu corpo sente algo sem causa externa, seu cérebro começa a buscar razões no ambiente para justificar essa emoção. E ao buscar, ele começa a notar oportunidades, sincronicidades, possibilidades que sempre estiveram ali, mas eram invisíveis para você. Essas são as 3 camadas: colapso quântico intencional, comando verbal de autoridade, ancoragem somática emocional. Quando você ativa as 3 em sequência durante as 48 horas, você não está tentando atrair nada. Você está reprogramando o código-fonte da sua realidade. E eu sei que parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente essa simplicidade que te foi escondida. Porque se você soubesse que é assim tão direto, você não precisaria de gurus, não precisaria de cursos caros, não precisaria de sistemas complicados. Você só precisaria de você mesmo e do conhecimento certo. Agora me diz uma coisa, qual das 3 camadas fez mais sentido para você? Comenta aí, camada 1, camada 2 ou camada 3? Porque eu quero saber onde você está vibrando mais forte agora. E isso vai me ajudar a criar conteúdos ainda mais profundos para você. Escreve aí embaixo. Então, chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Não é sobre o que você aprendeu, é sobre o que você vai fazer com isso. Porque, olha, eu posso te dar o código mais poderoso do universo. Eu posso te revelar segredos que físicos levaram décadas para descobrir. Eu posso te entregar tudo de bandeja. Mas se você fechar este vídeo e voltar para o piloto automático da sua vida, nada disso vai importar. E eu sei que você não quer isso. Eu sei porque você chegou até aqui. Você assistiu quase 10 minutos de conteúdo denso, profundo, transformador. Isso já diz algo sobre você. Isso já mostra que existe uma parte de você que está pronta para mudança real. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora mesmo, não amanhã. Não depois que você terminar outras coisas. Agora. Primeiro, escolha a área da sua vida que você vai reprogramar. Uma área. A mais importante para você neste momento. Pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, pode ser saúde, pode ser propósito, mas escolha uma. E fecha os olhos por 5 segundos agora e sente qual área está gritando mais alto dentro de você. Sentiu? Ótimo. Segundo, escreve nos comentários qual é essa área. Não precisa contar sua história de vida, não precisa se explicar. Só escreve. Minha área é abundância financeira, ou minha área é amor, ou minha área é saúde, o que for verdade para você. E sabe por que isso é tão importante? Porque quando você declara publicamente, você está criando um compromisso quântico. Você está dizendo para o universo, para você mesmo e para todos que estão aqui, eu escolhi, eu decidi, eu estou comprometido. Isso não é um joguinho motivacional, isso é física aplicada. Declaração cria realidade. Terceiro, marca no seu calendário as próximas 48 horas. Eu quero que você escolha um momento específico para começar. Pode ser amanhã de manhã, quando você acordar, pode ser hoje à noite, antes de dormir, mas precisa ser específico. Porque intenções vagas criam resultados vagos. Intenções precisas criam resultados precisos. Durante essas 48 horas, você vai aplicar as 3 camadas. Colapso quântico intencional pela manhã, 15 minutos observando a realidade que você escolheu. Comando verbal de autoridade, 3 vezes ao dia, suas declarações de eu sou em voz alta. E ancoragem somática emocional,
10 minutos 2 vezes ao dia, sentindo a emoção da realidade já manifestada. Anota isso. Literalmente, pega papel e caneta agora e anota. Porque se você não anotar, seu cérebro vai tratar isso como mais uma informação interessante que ele esquece em 2 horas. E aqui está algo que eu quero que você entenda profundamente. Estes próximos 2 dias não são sobre perfeição. Não é sobre fazer tudo sem falhar. É sobre compromisso. É sobre você, pela primeira vez, talvez, tratando sua mente e sua realidade com a seriedade que elas merecem. Se você perder uma sessão, não abandona o processo, só volta. Se você sentir dúvida, não luta contra ela, só observa e continua. Se você esquecer um comando, não se pune, só faz na próxima oportunidade. Porque a reprogramação não exige perfeição, ela exige intenção consistente. Agora, eu preciso te dizer algo. Este vídeo é só o começo. O código de resetagem que eu te entreguei hoje funciona e funciona profundamente. Mas existe um universo inteiro de conhecimento sobre física quântica, manifestação, reprogramação mental que eu não consegui cobrir em 10 minutos. Por isso, eu criei o canal Sou o Despertar. Aqui eu trago conteúdos semanais explorando técnicas avançadas, protocolos específicos, experimentos práticos que você pode aplicar na sua vida. Não é teoria abstrata, é conhecimento acionável que transforma a realidade. Se você não está inscrito ainda, clica naquele botão vermelho agora, ativa o sininho, porque quando você se inscreve, você está dizendo: eu escolho ser parte de uma comunidade que está reprogramando consciência coletiva. E olha, não é sobre números para mim, é sobre impacto. Cada pessoa que aprende essas técnicas e transforma a sua realidade cria uma onda. E essas ondas se somam. E, eventualmente, nós mudamos o campo quântico coletivo. Você não está só assistindo um vídeo, você está participando de um movimento. Então, deixa eu resumir o que você precisa fazer agora. Comenta qual área da sua vida você vai reprogramar, anota as 3 camadas do código e os horários que você vai praticar, marca as próximas 48 horas no calendário, se inscreve no canal Sou o Despertar e então você começa. Você não espera estar pronto, você não espera ter mais conhecimento, você não espera as condições perfeitas. Você começa. Porque a realidade não se curva para quem pensa em mudar. A realidade se curva para quem decide e age. E eu vou estar aqui, criando conteúdo toda semana, te dando mais ferramentas, mais técnicas, mais protocolos. Mas o trabalho é seu. A reprogramação é sua. A nova realidade é sua. Então me diz, você está pronto? Você está realmente pronto para fazer isso? Se a resposta for sim, comenta agora, eu estou pronto, e me conta qual área você escolheu. Eu vou ler cada comentário e eu vou estar vibrando com você nesses próximos 2 dias. Este é o momento. Este é o vídeo que vai dividir sua vida em antes e depois. Não porque eu disse algo mágico, mas porque você decidiu fazer algo diferente. Bem-vindo à sua nova realidade. Nos vemos no próximo vídeo.